Nesta noite eu gostaria de convidá-los para a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 25. A leitura será longa, então eu peço que você preste atenção no texto que nós vamos ler. Mateus 25, capítulo 25, versículo 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou te vestimos? E quando te vimos enfermo, preso, e que fostes e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? E então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Este texto da Bíblia tem duas perguntas e duas respostas. As perguntas e as respostas definem aquilo que nós somos. As perguntas são feitas aos justos e àqueles que poderiam ser considerados não justos. E nas respostas Jesus define quem nós somos. Nesses dias nós todos estamos muito impactados pelos 3 atentados acontecidos nesta última semana. Um deles hoje de manhã, eu pelo menos vi uma mensagem rápida falando sobre isso. Mais um atentado no Oriente Médio, além daquele na Nova Zelândia e um no nosso país, em Suzano. Esses textos falam de uma maldade humana que vai tomando conta da vida das pessoas. Esse grupo que a gente está avaliando aqui no nosso texto é um cenário de um grupo religioso, não é de um grupo religioso, não é de um partido. Ele aqui reúne toda a humanidade, e aqui, como eu disse, se definem aquilo que nós somos. É um cenário de toda a humanidade diante de Jesus. É o grande dia, é o dia em que o Rei absoluto, o Senhor de todas as consciências, o Senhor que tem todas o domínio da consciência de todo ser humano, aquele que sabe tudo o que acontece com todas as pessoas,
Haverá um dia em que ele fará a separação de cabritos à esquerda e ovelhas à direita. E isso não tem conotação política, né? Não é a mesma coisa do ponto de vista político hoje. A ideia dos cabritos à esquerda é a ideia de menor dignidade, e a ideia das ovelhas à direita eram símbolos na época de maior dignidade. Todas as pessoas, todas as gerações, todos os povos, aqueles que você considera boas pessoas, aquelas pessoas que você considera as mais cruéis, aquelas mais difíceis, todas as pessoas nesse dia estarão diante de Deus. Nesse dia, talvez, quem sabe, ao seu lado vai estar Hitler, que hoje, olhando para a história para trás, é considerado uma pessoa terrível, mas que quando viveu aqui na sua época foi admirado e adorado por muitos. Vai estar o Osama Bin Laden, mais recente, também uma pessoa terrível aos olhos das pessoas hoje, mas naquele dia ele poderá estar ao seu lado. E se você olhar para as pessoas hoje e tentar as separar, isso é impossível diante daquilo que Deus nos propõe. É Ele somente que tem o direito de fazer essa separação. E essa separação, ela não é feita hoje, ela será feita na eternidade. Hoje, o Senhor sabe quem são os dele e quem não são, mas naquele dia Ele vai definir, Ele vai separar. Isso revela a todos nós, e esse texto nos revela, que Deus, e eu quero fazer algumas ponderações sobre o texto, que esse projeto da humanidade que a gente tem hoje, essa maldade presente na humanidade que a gente tem hoje, não é parte do projeto de Deus. Se você olhar para a humanidade nos nossos dias, você verá que ela tem uma história absurda, de loucura, de egoísmos glorificados, de homicídios, de assassinatos, de pessoas buscando a sua autoexaltação, de egolatria, de desprezo de alguns e alguns poderosos dominando. Você verá que as pessoas, apesar de serem semelhantes a nós, elas são capazes de fazer loucuras e capazes de dominar o outro, matar o outro, destruir o outro. E essa humanidade que está presente aí é um testemunho da ausência de Deus nesse projeto da humanidade que chega até nós nos nossos dias. Nós nascemos pecadores, mas à medida que nós vamos convivendo com essa sociedade, nós vamos nos corrompendo, e assim toda a humanidade vai sendo corrompida. É por isto, e é por essa razão, pela corrupção que já está em nós, e por essa corrupção que já está presente na humanidade, que vai se ampliando ao longo da história, é que nós somos tomados de alguns surtos, somos tomados de desejos que são incontroláveis, surtos diversos. Alguns de nós temos surtos de querer impor ao outro a nossa vontade, impor ao outro o nosso controle. Nós somos tomados de um surto de insatisfação imenso, de busca, de acumulação, de uma forma insana, irracional. Poucos hoje no mundo, por exemplo, poucas pessoas têm muito, capazes de sustentar a milhões de pessoas, mas são poucos que têm. Para vocês terem uma ideia, 1% da população do mundo detém 82% da riqueza. No Brasil, 5 pessoas concentram a riqueza da metade da nossa população. No Brasil, nós temos 2.043 pessoas que são consideradas ricas. Cada pessoa vive em média no mundo, 80% das pessoas vivem em média no mundo com um salário de 2 a 10 dólares por dia.
31 a 40 pessoas hoje no Brasil são consideradas bilionários. Isso significa que milhões têm muito, ou muitos não têm o que comer daqui a pouco, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, mas são nossos semelhantes. E esse é o projeto da humanidade. E esse projeto da humanidade vai ganhando o seu coração, vai ganhando a sua mente, vai ganhando a sua vivência. Nós somos irmãos, nós fazemos campanhas aqui numa comunidade como a nossa, e muitos a fazem no mundo, para ajudar as pessoas. Outro dia eu via um vídeo sobre uma campanha que foi feita para a fome na África, We Are the World, acho que é esse o título, né? E que tem vários artistas, e eles estão cantando, e eu estava revendo esse vídeo, e eu fui olhando para aqueles artistas e vi que alguns deles já estão mortos, já não estão presentes. Mas quando eles gravaram aquele vídeo, eles fizeram uma campanha para a fome na África. E eu tenho certeza do que eu vou dizer para vocês. Alguns deles foram lá, gravaram, fizeram aquela gravação, e ao saírem dali, eles pegaram a sua Ferrari, foram para as suas mansões, para o seu jato, voltaram para suas casas, chegaram nas suas mansões, colocaram as 3, 4 fileiras de cocaína, cheiraram a cocaína, tomaram êxtase, e depois tomaram algum analgésico para dormir, para tirar a dor, depois tomaram o sonífero, e assim eles fizeram a sua viagem, e assim viveram, e depois que fizeram aquela gravação, provavelmente, ao ver os resultados daquela campanha, eles disseram assim: fiz a minha parte. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas fazem campanhas, elas participam dessas coisas paliativas, e depois elas dizem: fiz a minha parte. Isso sem a gente falar do governo, né? Porque falar do governo está na moda, né? Então a gente não quer ficar falando muito, mas os governantes, eles se tornam poderosos com um projeto, claro, deve existir alguma exceção, mas com um projeto de roubar, se tornam engravatados e roubam. E o roubo, segundo a última decisão do STF, o roubo agora não é mais crime. Eles fazem leis a favor de si mesmo e dos crimes. Esta mentalidade da humanidade, ela ganha todos os ambientes, todas as mentes. Ganha a mente do artista, ganha a mente do poderoso, ganha a mente do governante, e talvez você esteja aí pensando: mas só ganha a mente dessas pessoas, a nossa não. E isso não é verdade, ela também ganha a nossa mente. Nós vamos nos tornando, por causa dessa mentalidade, pessoas inafetivas, pessoas sem amor, pessoas sem consideração, pessoas sem respeito ao outro, pessoas sem interesse na vida do outro. Nós vamos gerando um ambiente que nós não aprendemos a conviver de uma forma capaz de amar, de perdoar, de conviver. Hoje é impressionante como há uma incapacidade da parte das pessoas, mesmo no ambiente de família, em se respeitarem, em cuidarem um do outro. Nós vamos deixando para lá a incapacidade dos filhos, por exemplo, de reverenciarem os seus pais, de admirarem os seus pais. A maioria, uma grande parte dos filhos tem uma dificuldade de considerar os seus pais. E hoje a gente está vivendo um momento em que os pais vão desistindo dos seus filhos, vão os deixando para lá, vamos os deixando se isolarem, vamos os deixando a se colocarem no isolamento, e não nos importamos muito com a vida deles. Parece que os filhos se tornaram alguém que nos incomoda, que incomoda o nosso conforto, o nosso egoísmo, alguém que exige de nós algumas posições, algumas decisões que nós não temos coragem de tomar, então vamos nos empurrando para o isolamento. E aí a gente vai percebendo que vai
havendo um ambiente entre nós em que nós não matamos as pessoas como fizeram anteriormente, de uma forma física, literal, mas nós matamos as pessoas com as palavras, nós matamos as pessoas deixando-as morrer, sendo indiferentes a elas. Esse projeto da humanidade é um projeto que não tem nada a ver com Deus. É por isso que Baudelaire, um filósofo francês, disse assim: se Deus tem alguma coisa a ver com a humanidade, Ele só pode ser o diabo. Mas esse projeto, ele toma conta das nossas vidas. Há uma esperança, e é que Jesus diz assim, Jesus diz, não foi assim desde o princípio. O que ele estava dizendo, pode ser diferente. A segunda consideração que eu quero colocar é que a maldade humana se amplia a cada dia. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, Deus nos criou perfeitos, e nós com as nossas invencionices, fomos instituindo com as nossas astúcias, muitos pecados. A palavra de Deus ensina que há duas formas muito claras de pecado presentes na vida das pessoas. Primeiro, existe esse pecado original, é o nosso design, faz parte da nossa natureza. E a outra é esse pecado por deliberação, à medida que a nossa mente vai assumindo que aquilo que é pecado se torne uma verdade para nós, se torne o motor pelo qual nós tomamos as decisões. As últimas pesquisas mostram, pesquisas científicas, que é possível identificar no genoma humano características de alguns que são mais propensas para o egoísmo, para a sociopatia, para a psicopatia, que alguns de nós temos em nós características genéticas que nos levam a ter mais possibilidades de nos tornarmos pessoas mais agressivas ou menos agressivas, pessoas mais tímidas ou mais extrovertidas nas nossas vontades, nas nossas escolhas, nas nossas deliberações. Alguns clubes de futebol atualmente eles já estão fazendo exames em determinados atletas para saberem qual deles poderão ser mais agressivos nas suas ações e decisões na área esportiva. E isso mostra que todos nós temos em nós esse designer pecaminoso em nós. Hoje nós não precisamos mais ficar afirmando isso para as pessoas, a ciência já prova isso, que alguns são de fato, têm essas características, e aquilo que tem sido pregado na igreja ao longo do tempo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, já está decifrado geneticamente. Mas parece que as pessoas não se dão conta disso. É mais fácil a gente olhar para o lado de fora e dizer assim, esses que fazem esses massacres são desumanos. Esses que fazem os massacres, é por causa disso ou daquilo, nós criamos desculpas para não olharmos para a nossa própria vida, para não olharmos para nós mesmos. Olhe para você, perceba quem é você, olhe quais são os surtos que você tem, quais são os pensamentos que você tem, quantas vezes você tem vontade de matar, quantas vezes você tem vontade de agredir, quantas vezes você deseja fazer o bem, mas não consegue fazer. Está em nós, é atávico, é grudado, é profundo, é enraizado. Agora, imaginem aqueles que não sabem nada de Deus, como eles vivem, como eles se entregam a essas maldades, dirigidos pelos instintos, por processos mentais doentios, que já nascem na natureza deles, e cada dia eles vão se mortificando, ou nós vamos nos monstrificando mais,
vamos nos endiabrando mais, vamos permitindo que essa mentalidade da humanidade entre em nós, e ela vai se irradiando, tomando conta das nossas emoções, do nosso corpo, dos nossos relacionamentos, e nós vamos achando que não tem nada de mais reagir assim, tratar assim, lidar assim, dar esse grito dessa maneira, tratar o outro daquela forma, não nos importamos mais, e isso vai se tornando comum no nosso convívio, no nosso dia a dia. Toda geração, ela acha que a geração seguinte será melhor. E ao longo da história, o que nós estamos vendo é o contrário. Cada vez mais as atrocidades aumentam, as violências aumentam, as agressões aumentam, porque as pessoas não conhecem a Deus. Porque as pessoas não sabem e não conhecem a pessoa de Jesus. Porque as pessoas não conhecem os evangelhos. A palavra de Deus é clara, e o texto que eu li diz que nós cremos que haverá um juízo, uma separação. Deus vai intervir em algum momento, e nesse momento Ele vai separar, mas essa separação, você que está aqui, está me ouvindo, e que vai me ver ali na televisão, você já sabe em qual grupo você está. A terceira consideração é que a maldade humana mostra que os melhores entre nós são os maldosos, são maldosos. Então aqui entre nós, nesse grupo aqui, existem pessoas que nós as consideramos pessoas boas, pessoas bondosas. Mas, segundo Jesus, os melhores que estão aqui entre nós carregam maldade. Isso porque nós somos bons, mas somos seletivos. Tratamos bem quem nos trata bem. Tratamos bem quem nos respeita. Tratamos bem aqueles que nos reverenciam. Tratamos bem aqueles que nos enxergam. Tratamos bem aqueles que nos abraçam. Tratamos bem aqueles que nos retribuem de alguma forma. Tratamos bem aqueles a quem nós temos algum interesse, alguma forma de interesse. Mas quando se trata do antagônico, daquela pessoa que tem um tipo, um jeito de ser que nos incomoda, aquela pessoa que parece ser o nosso adversário, aquela pessoa que parece ser indiferente a nós, aquela pessoa que nos confronta, aquela pessoa que nos é hostil. Quando se trata dessas pessoas, nós começamos a reagir mal, nós começamos a reagir com maldade. Nós pensamos, e talvez quando eu esteja dizendo isso aqui, você esteja pensando que eu estou exagerando um pouco. Mas eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Eu gostaria de saber de você, responda para você mesmo. Você já foi em algum lugar e viu alguém que você pensou assim, não dá, não vai dar certo? Já aconteceu com você? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas já houve você ver alguém que você talvez nunca tenha visto e você tenha pensado, não vai dar certo? Sabe por que isso acontece? Primeiro, por causa da nossa natureza pecaminosa. Segundo, por causa dessa mentalidade da humanidade que vai entrando dentro do coração da gente. Nós vamos nos tornando pessoas resistentes no coração. Leis profundas no coração estão grudadas em nós, dizendo assim: não aceite esse, não acolha aquele, não receba aquele. Devolva com a mesma moeda o que lhe fizerem. Só faça o bem para aqueles que te fizerem o bem. Você está enraizado em você. Eu tenho o direito de ser indiferente. Eu tenho o direito de ficar na minha. Eu tenho o direito a me vingar. Eu tenho o direito de agir como eu quero agir. Cansei. Já fiz tudo o que eu podia fazer e nada mudou.
Já fiz tudo o que eu podia fazer, e aquela pessoa, aquele meu filho, aquele meu amigo, aquela esposa, aquele marido, não muda. Então, agora eu vou fazer o que me interessa. Os mais santos aqui entre nós são maus. Aí você pode estar pensando, pastor, mas o senhor está sendo muito duro. Por favor, não briguem comigo, porque quem disse isso não fui eu. É Jesus, e está na Bíblia. Jesus diz assim: vós sois maus, porque para os filhos de vocês, vocês sabem dar boas dádivas. O que ele está dizendo? Pelo menos para os filhos de vocês, vocês são bondosos. Mas alguns entre vocês, nem para os filhos, vocês fazem isso. Para os filhos, muitos de vocês, e quando você lê o texto você vai ver, pede pão e vocês dão pedra, pede ovo e vocês dão a serpente. O melhorzinho aqui entre nós é mau, faz bem para os filhos, faz bem aos pais, faz bem a alguns mais próximos, faz bem a alguns que lhes interessam, faz bem a alguns que lhe devolvem honras, faz bem a alguns que você tem interesse em se relacionar com ele por algum motivo, faz bem a alguns, mas mesmo assim, quando você faz essas coisas dessa forma, mesmo assim há no seu coração resistências, guerra dentro de você, para você ir até o outro, para você encontrar com o outro. É por isso que alguns dizem assim, pastor, para eu perdoar alguém, para eu conviver com essa pessoa, para eu abraçar essa pessoa, eu tenho que matar um leão dentro de mim todo dia. Alguns até falam assim, pastor, o senhor fala essas coisas porque o senhor não conhece com quem eu convivo, o senhor não conhece meu marido, não conhece minha esposa. Agora, por que isso está acontecendo entre nós que afirmamos ser cristãos? É porque nós estamos ouvindo um evangelho que não é evangelho. Nós estamos ouvindo de um Jesus que não é Jesus. De uma proposta que não tem nada a ver com Jesus. E aí, essa distorção da humanidade, essa forma da humanidade viver, que ganhou a mente das pessoas, tem invadido as pregações, os ensinos, e muitas pessoas, mesmo sendo pessoas cristãs, elas estão tomadas na sua mente por essa mentalidade da humanidade, por esse projeto da humanidade, de nos tornarmos pessoas desamorosas, rancorosas, maldosas, sem perdão, de sermos pessoas presas, aprisionadas por essa mentalidade. É um evangelho que desvia você da cruz, ou seja, que desvia você, que tira você da possibilidade de ser uma pessoa quebrantada diante de Deus, de reconhecer seus pecados, de reconhecer que você tem uma personalidade difícil, que precisa ser tratada por Deus. Ao contrário, o que você ouve é para você inflar mais o seu ego. E assim você vai se desviando. Durante muito tempo eu tenho acompanhado e vejo que as pessoas, elas ouvem, que elas assimilam, que elas gostam de ouvir coisas que as agradam. Basta ver a literatura que se vende hoje, especialmente no mundo evangélico. Literatura de autoajuda, repleto de ilusões, de falsas promessas. Pregadores de autoajuda, repletos de ilusões, de promessas falsas, que são consumidos pela maioria das pessoas. E quando você começa a achar que esse tipo de proposta pode mudar a sua vida, você começa a achar que é você que vai mudar a vida. É por isso que a própria ideia, a própria proposta diz autoajuda, ajuda em você mesmo. É você dizer para você mesmo, acreditar que você pode fazer alguma coisa por você mesmo, pela sua própria energia.
A autoajuda e essa literatura, ela te ajuda em algumas coisas de ordem profissional, e não passa disso. Não há mudança de vida, há mudança por alguns momentos, e vai criando um mito, uma inverdade, uma mentira, que a maioria dos crentes e não crentes, e as pessoas vão acreditando, que você é maior do que Deus, que você pode mais do que Deus. Só há uma possibilidade da sua vida ser transformada, é quando Cristo entra no seu coração. Não se iluda. Você começa a acreditar que você pode, que você é capaz, que você pode fazer coisas para mudar a sua vida. A única coisa que você pode fazer e deve fazer é se render a Jesus, para que você tenha a capacidade de produzir frutos de amor, de perdão, de bondade. Não há educação que possa transformar o seu coração. Não há programação mental que possa mudar a sua vida. Só há uma pessoa que pode fazer isso, é a pessoa de Jesus Cristo, que resgatou a nossa vida na cruz do Calvário. Alguns, quando passam por dificuldades, procuram então as terapias. Nos últimos anos, uma grande parte dos pregadores tem anunciado conceitos freudianos e junguianos e de outros psicólogos, e como se fosse o Evangelho. São pastores que não são profissionais da área e que começam a proclamar isso e fazer disso uma espécie de comércio, e se colocando como alguém que pode resolver a vida das pessoas. Perto de Cristo, esses filósofos, esses psicólogos, eles são os meninos, são os coitados. Só há uma possibilidade de você ser curado, é quando Cristo vem para dentro do seu coração. Só você voltar ao seu passado e ficar mexendo com o seu inconsciente não vai resolver. O seu passado, segundo a palavra de Deus, foi cravado na cruz. O seu passado foi resgatado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo foi derramado lá para que você seja curado. E se você continuar confiando a sua inconsciência e a sua mente a Freud, você vai ficar muito longe de Deus. O Evangelho tem sido distorcido, e eu coloquei 2 aspectos, vou colocar o último. Há uma ideia que tem sido pregada ao longo das igrejas, de que Jesus morreu na cruz para nos dar bens, para nos dar posses, para nos dar poderes, para nos dar cargos, para nos tornar superiores aos outros. Que Deus morreu na cruz para nos fazer pessoas ricas. Gente, um filho de Deus não pode ter isso na sua mente. Jesus não morreu na cruz para fazer de nós, ou fazer de nós pessoas com esse tipo de compreensão. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos viver uma vida digna de adoração, de louvor, de honra, e viver para a glória dele. Porque senão Deus seria perverso, Deus seria um avarento, Deus seria um ganancioso, como esses pregadores tentam dizer, louco por dinheiro. Porque se você der algum dinheiro para ele, então aí ele vai te dar alguma bênção para você. E o Deus que é bom só para aqueles que dão dinheiro para ele, segundo aqueles que acreditam dessa forma e pregam dessa forma. Quem vive isso, quem acredita nisso, não sabe quem é Jesus. Quem prega isso, prega loucura, prega devaneio, prega essa proposta do mundo, cujos resultados nós estamos vendo toda semana. Essa é uma proposta que tem a cara do diabo e não tem nada a ver com Deus. A maioria das pessoas não buscam a Deus,
A maioria das pessoas não buscam a Deus como um projeto de vida. A maioria das pessoas não acreditam no projeto de Deus para suas vidas. A maioria das pessoas se afirmam crentes, mas não sabem quem é Jesus. A maioria das pessoas não conhece. A maioria das pessoas estão crendo num desvio do Evangelho. A maioria das pessoas não acreditam que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi ao Pai e voltou para morar nos nossos corações, para nos fazer pessoas capazes de perdoar, de amar, de conviver, de ir ao encontro do outro, de abraçar ao outro. A maioria das pessoas não sabe enfrentar os sofrimentos. A maioria das pessoas não sabe conviver com as frustrações. A maioria das pessoas não acreditam naquilo que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eles têm alguma aflição, eles se revoltam contra Deus, contra os pais, contra os amigos, contra os irmãos, contra os filhos, porque não conhece a Deus. Nós, irmãos e irmãs, não nos enxergamos como pecadores. Nós achamos que somos maus, mas nem tanto. Fiz a minha parte. E a maldade vai aumentando. As tecnologias avançam, trazem benefícios, mas a maldade do nosso coração vai aumentando. E a gente vai começando a fazer essas loucuras que a gente começa a ver ao nosso redor. Os nossos relacionamentos familiares cada vez mais quebrados. Cada vez nós ficamos mais distantes uns dos outros. Cada vez mais as pessoas se isolam. Cada vez mais os jovens vão ficando isolados. Cada vez mais os idosos vão ficando isolados. Cada vez mais solitários. Cada vez mais nós cobramos que as pessoas nos elogiem, nos reconheçam, nos agradem. Cada vez mais nós vamos nos tornando pessoas que vivem esse projeto louco da humanidade e cada vez mais longe de Deus e do Senhor. O Senhor nos vê todos os dias. O Senhor nos vê nos juntando com essa humanidade, blasfemando contra o próprio Deus, aceitando esse projeto, encarnando esse projeto da humanidade no nosso coração e na nossa mente. E o Senhor um dia vai nos dizer quem e do que nós participamos. Esse dia e hora vai ser inevitável, e Jesus trata disso com muita simplicidade. Ele separa ovelhas e cabritos, e ele começa com as ovelhas, porque ele sabe que em todo grupo, onde existem pessoas que se afirmam cristãos, há ovelhas e há cabritos. O texto que nós lemos nos coloca nesse momento final, naquele momento definitivo, porque o único que conhece os corações, aquele que tem o poder de separar os que são dele e os que não são, e ele tem motivos para isso, porque ele não nos criou para sermos aquilo que a maioria das pessoas estão sendo. Ele não criou os seres humanos para que eles fossem corrompidos. Ao contrário, ele nos criou para que vivêssemos para ele e vivêssemos uma vida bonita, digna, saudável, de um ambiente de amor, de respeito, de consideração pelo outro. Mas as pessoas são entregues todos os dias. Quem resolve viver o Evangelho e andar pelo Evangelho, eles são entregues todos os dias como matadouro da humanidade. Eles morrem todo dia para essa humanidade, eles morrem para esta vida aqui, e como ovelhas mudas, eles vão indo, apesar de terem no coração deles essa capacidade de amar e de bondade.
Esses são aqueles que não dão desculpas. Esses são aqueles que não precisam se excusar, inventar desculpas para o desamor. Aqueles que conhecem a Cristo são aqueles que amam e não precisam criar desculpas para o desamor que possuem. Eles buscam arrependimentos diários. Eles não são perfeitos, não são acabados, mas eles estão buscando a Deus para viverem de uma forma digna. Eles escolhem viver para Cristo. Eles escolhem viver o amor. Eles escolhem viver a misericórdia. Eles escolhem viver a empatia. Eles escolhem ir ao encontro do mais sofrido. Eles se tornam capazes de olhar para o outro e ver a vida de Deus no outro. Eles são capazes de olhar para a esposa que porventura tem errado e ver a possibilidade de Deus habitar a vida dela. Ele olha para aquele marido, aquele homem embrutecido, aquele homem às vezes agressivo, e ver a possibilidade de Deus entrar no coração dele e transformá-lo. Ele olha para aquele filho confuso, desesperado, sem saber o que fazer no mundo, e consegue abraçá-lo, acolhê-lo, enxergá-lo, amá-lo, para que ele tenha a possibilidade de uma vida bonita, digna. Eles se tornam capazes de ver Jesus no pobre, nos desterrado, no imigrante, no forasteiro, naquele que está cheio de pus, naquele que tem mau hálito, naquele que tem mau cheiro, naquele que vive nos leitos invisíveis. Ele é capaz de olhar para o outro que vive angustiado e oferecer o teto, oferecer o abrigo, não o teto do amor, mas o teto do carinho, do acolhimento, do respeito, da inclusão, do abraço, da lágrima solidária, do amor. Se você é um verdadeiro cristão, você já sabe em qual grupo você está. Qual grupo? Você está. Eu quero encerrar então, voltando à leitura. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25. Qual é o projeto que você está vivendo? Este da humanidade ou este que Jesus propõe? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem e sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as suas ovelhas à direita. Qual grupo você vai estar? Mas os cabritos à esquerda. E então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Onde você vai estar? Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber, era forasteiro e me hospedasses, estava nu e me vestisses, enfermo e me visitasses, preso e fosses me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar?
O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizesses a um desses meus pequeninos, os pequeninos lá da sua casa, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, que erraram, lembram-se de Jesus: o melhor entre nós são maus. Nós também erramos. Então o rei dirá também os que estiverem à tua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa vida que a humanidade está propondo, ela não é a vida que Deus nos propõe. Essa vida que a humanidade está propondo foi preparada para o diabo e seus anjos, não para você que é um filho de Deus, não para mim, não para nós. Foi por isso que Ele deu a vida na cruz, para nos tornar gente capaz de amar, de perdoar, de caminhar com perseverança, com fé nele, de que no princípio não era assim e portanto não tem que ser assim. Pode ser diferente, sua casa pode ser diferente, sua família pode ser diferente, seu lar pode ser diferente, os ambientes que você vive pode ser diferente, quando Cristo tomar conta do seu coração e você começar a viver para Ele. Que o Senhor nos abençoe.